é um país cristão e conservador. 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 Isso é política. Isso é política. Isso é política. Você alguma vez já se perguntou por que há tantas pessoas de direita, assim como há tantas pessoas de esquerda? As pessoas do nosso bairro, mesmo nossos amigos ou o pessoal de nossa família, se a gente for ver direitinho, parece haver uma metade que se identifica como progressista e outra metade que se identifica como conservador. Em todas as eleições tem uma amostra dessa divergência política entre a população. Há razões sociais e há razões biológicas para que assim seja. Compreender as razões para essa divisão em duas metades são bastante difíceis. Explicar por A mais B as divergências políticas que existem, fazendo uma análise sociológica, é uma tarefa muito árdua, interminável. Agora, entender os fatores biológicos que nos tornam mais propensos a ser de direita ou de esquerda é um pouco mais fácil, ao menos tomando por referência somente os circuitos básicos da dopamina no nosso cérebro ou de alguns outros pequenos neurotransmissores. Faço questão de deixar bem claro que não sou neurocientista. As coisas que irei dizer aqui estão baseadas em algumas poucas leituras que tenho feito, especialmente faço referência ao livro Dopamina, a molécula do desejo. Debater política usando neurociência é, de certo, limitar o debate e não resolve de todo o problema, mas também é bem menos polêmico. Normalmente não termina em confusão e ninguém sai com raiva de ninguém. Pelo menos não até certo ponto. É que a polarização mudou. A gente estava acostumado com uma polarização partidária, em que os partidos disputavam o poder. Agora, a polarização é afetiva. No cenário de polarização afetiva, o que é isso? É quando a minha identidade é o que está em jogo. É quando o que está em jogo é a minha visão de mundo. E como esses dois mundos existem e convivem e se informam diferente e pensam diferente e criam seus filhos de maneira diferente, como esses dois mundos existem, é como se a eleição nunca acabasse. Estamos falando das possíveis implicações dos resultados das pesquisas em neurociência para questões de organização política de uma sociedade. Um assunto de fato bastante interessante, né? Em um único livro eu não poderia dar conta da questão, muito menos um vídeo resumindo o assunto. Porém, mesmo este pequeno vídeo, que agora gravo, serve como uma tentativa de abertura de horizontes muito interessantes. Quanto às pesquisas relatadas no livro, são bastantes, elas são fundamentalmente norte-americanas ou inglesas e não poderiam, evidentemente, trazer a verdade definitiva dos fatos. As coisas que aqui estão ditas, assim como as que foram ditas no livro, não teriam nenhuma validade se não forem devidamente calcadas em muitos experimentos, pesquisas estatísticas e evidências empíricas. Há muitas coisas que são fatos praticamente inquestionáveis, porém muitos dos enunciados das hipóteses são ainda muito provisórios, esperando ainda mais pesquisas e análises para serem devidamente corroboradas. Liberais versus conservadores. Os autores Daniel Lieberman e Michael Long, desculpe se pronunciar errado, fazem uma distinção entre dois grupos de indivíduos, dois tipos de indivíduos, os conservadores e os liberais. Eles são norte-americanos e quando falam em conservadores fazem referência às pessoas que tendem a ser mais cautelosas mediante propostas políticas. Pessoas mais cautelosas com relação a propostas políticas. Essas propostas que possam fazer alguma modificação na forma como a sociedade e a cultura está organizada. E, quando falam em liberais, fazem referência às pessoas que estão mais dispostas a aceitar modificações mais profundas, mesmo que isso possa trazer mudanças na forma de organização da sociedade e da cultura tradicional. Ser conservador ou ser liberal, no sentido em que fazem essa abordagem, em que abordam a questão, não é necessariamente a mesma coisa que ser de direita ou de esquerda, pois trata-se antes
de traçar um perfil neurológico e não sociológico. Em essência, conforme as pesquisas vêm demonstrando, os liberais tendem a ser obstinados, práticos e manipuladores. Já os conservadores, altruístas, sociáveis, simpáticos e tradicionalistas. Os liberais têm mais disposição para correr riscos, são impulsivos e tendem a ser manipuladores e autoritários no trato direto com outras pessoas. Essas são características típicas de quem tem níveis elevados de dopamina. Os liberais muitas vezes se referem a si mesmos como progressistas, termo que sugere melhorias constantes. Os progressistas abraçam as mudanças e, em alguns casos, acreditam que a combinação certa entre tecnologia e políticas públicas poderá eliminar os problemas fundamentais da condição humana. Os conservadores, por seu lado, seriam menos dopaminérgicos, mais AEAs. O que são AEAs, né? Isso aí eu já gravei um vídeo anterior falando sobre isso. AEAs é como chamamos um outro grupo de neurotransmissores, do qual fazem parte, por exemplo, a oxitocina, a serotonina e as endorfinas. Essas moléculas atuam em outras vias, diferentes das vias dopaminérgicas. Então, há os indivíduos mais dopaminérgicos, que seriam os liberais, e os indivíduos mais dominados por esses outros neurotransmissores, chamados AIAs, né, que são os conservadores. Sobre o efeito dessas moléculas AIAs, os conservadores mais facilmente são capazes de sugerir a manutenção do que herdamos de melhor. Eles, os conservadores, desconfiam das mudanças, apontando seus riscos, mas sem muita precisão, pois mais facilmente reconhecem e apreciam as boas heranças, as tradições, e se dedicam menos tempo abstraindo sobre o futuro. Retomo e esclareço. Pessoas em cujos cérebros os circuitos dopaminérgicos são mais proeminentes, e isso é demonstrado em pesquisas, né, tendem a ser mais liberais. O pensamento conservador, uma das raízes dele é o puro ceticismo. Puro ceticismo. Sabe como? Se eu não acredito na capacidade humana de ter certeza do que ela sabe, portanto, eu entendo que talvez seja bom preservar certas instituições e hábitos. Isso não significa que você não mude coisas, significa que você não muda no atacado, muda no varejo, né? Como é comum se falar. Você muda para resolver certas crises pontuais. Dopamina está associada à antecipação do prazer, à expectativa da realização, e ela é a molécula do desejo e está relacionada à motivação. Por outro lado, as pessoas em cujos cérebros os circuitos AIAs são mais proeminentes tendem a ser mais conservadoras e acomodam-se mais facilmente às condições que se encontram, pois a AIS e AIS, esses neurotransmissores, serotonina, oxitocina, endorfinas, o circuito AIA está mais relacionado à sensação de alegria, conforto e bem-estar. Uns são mais inquietos e tendem a fazer projeções, parecem sempre ansiosos, né? Que são aí os que tendem a ser liberais. Os outros preferem a experiência do aqui e agora, uma vida mais conectada com a família e amigos, e com a comunidade do qual fazem parte, que são os conservadores, né? Então reparem aí que é um perfil neurológico mesmo, né? É muito difícil estabelecer uma correlação direta entre esses perfis neurológicos com as posições ideológicas que as pessoas assumem em suas vidas como cidadãos, né? A partir de informações obtidas em pesquisas e experiências. Seja como for, o quadro geral pode ser assim resumido.
Abre aspas, palavras dos próprios autores aí, ó. Os liberais são mais cerebrais, inconstantes, criativos, inteligentes, insatisfeitos e propensos a pensar no futuro. Os conservadores, por sua vez, são confiáveis, estáveis, convencionais, felizes, menos intelectualizados e mais propensos a se sentir confortáveis com as emoções. Fecha aspas aí. Então, os conservadores tendem a ser mais felizes. A felicidade dos conservadores está no fato de eles serem capazes de se concentrar na experiência do aqui e agora, né, e valorizar as coisas boas que já têm, vamos dizer assim, né? Os liberais ou os progressistas podem ser favoráveis a uma política de... presta atenção aí, ó. Os liberais ou os progressistas podem ser mais favoráveis a uma política de imigração. Uma política de imigração mais tolerante, né? Ou mesmo de defenderem a livre circulação de pessoas entre regiões e países. Porém, esses mesmos liberais tendem a ser os que mais se incomodam com a presença de imigrantes que se tornaram seus vizinhos, frente aos quais têm muitas dificuldades de estabelecer alguma conexão amigável e profunda, né? Já os conservadores podem ser favoráveis a uma política de imigração mais rigorosa, ou mesmo defender a deportação de famílias inteiras que não possuem o status de cidadania. Porém, esses mesmos conservadores tendem a ser os que mais facilmente estabelecem laços com os imigrantes que se tornam seus vizinhos e, ao longo do tempo, tendem a criar com eles uma empatia e até uma relação de amizade. Então, é uma relação tanto quanto paradoxal que pode ser explicada em termos de neurociência. A máquina da reversa. Cientistas descobriram que se você despertar um medo certo nos liberais, eles tendem a tornarem-se mais conservadores. Do mesmo jeito que, sabendo despertar a imaginação e motivar um conservador, pode-se torná-lo mais propenso às ideias progressivas. Ser conservador ou ser liberal é, em boa medida, uma questão de temperamento, com sua parte de determinação genética. Mas o contexto social em que se vive e o tipo de educação a que se tem acesso tem grande importância no desenvolvimento do nosso perfil ideológico e posicionamento político. Ora, os próprios cientistas foram capazes de fazer os conservadores tenderem a ser mais liberais e os liberais tenderem a ser mais conservadores. Os conservadores se tornando mais liberais, criando neles mais expectativa com relação ao futuro, e tornar os liberais mais conservadores, despertando neles mais sentimento de medo com relação, inclusive, ao futuro. Né? Então, a fisiologia e a genética não determinam desde o nascimento quem seremos. Porém, os propagandistas políticos há muito já perceberam que nem todo tipo de pessoa será igualmente sensível ao tipo de discurso que seu candidato originalmente professa. Se hoje em dia na internet os propagandistas políticos enviam um grupo de mensagem específica para grupo específico de pessoas, isso porque há pessoas mais sensíveis a um tipo de discurso, não a outro, né? Por questões neurológicas e questões de criação, vamos dizer assim, né? Em que contexto social foram criados. Além disso, e somando-se a isso, sabemos que as decisões racionais são frágeis. Já a irracionalidade é mais duradoura. A racionalidade é precária. São as emoções que tendem a prevalecer sobre muitas de nossas decisões, sobre muitas de nossas tomadas de decisões. Por isso, as ferramentas mais eficazes de manipulação e convencimento são... Subiu aí, o grafista disse que não vai descer. Parei para ele descer, ele não vai descer. Medo, o desejo e a simpatia. Abre aspas aí para os próprios autores. Ó. Incitar o medo é uma parte indispensável de quase qualquer campanha política. Fecha aspas. Sobretudo quando se trata de campanhas eleitorais de candidatos ultraconservadores ou reacionários. O medo fala as nossas preocupações mais primitivas. Por isso, essa pira dos reacionários fascistoides brasileiros de quererem, por exemplo, pintar a imagem de Lula como se fosse um demônio ameaçador. O próprio anticristo. Nas campanhas eleitorais de 2018 circulavam muitos vídeos no WhatsApp alertando as pessoas sobre o possível apocalipse comunista caso o PT vencesse. Estatização generalizada de empresas e pequenos empreendimentos, desapropriação de terras e moradias, confisco de bens e dinheiros nas contas bancárias, caos econômico, destruição de igrejas, censuras ao meio de comunicação, prisões sumárias de todos os críticos e opositores políticos,
distribuição massiva de kit gays e mamadeiras de piroca nas escolas, etc. Sou totalmente solidário às vítimas do kit gay e da mamadeira de piroca. Fico pensando, ninguém acredita. Também achava que ninguém acreditava. Mas tem gente que acredita. Tem. Hoje tem... Não quero cair naquela lógica fácil, simplista do bem contra o mal. Lógica que não tem lógica simplista do bem contra o mal, que tão bem tem servido a ambos os lados de uma polarização política discursiva. As esquerdas também sabem dar seus golpes baixos. Se há uma polarização real e trágica na nossa sociedade, é a polarização envolvendo, de um lado, uma pequena elite privilegiada de super ricos, que inclusive tem sido capaz de aparelhar o Estado de acordo com seus interesses privados, e do outro lado, uma massa gigantesca de pessoas que vivem com uma renda mensal inferior a 2 salários mínimos. Mas não é esse o assunto do texto. A questão que deve ficar clara é a questão da instrumentalização do medo das pessoas como arma política. Essa é uma das engrenagens centrais da máquina perversa. Muitos governos, para se manterem no poder, precisam de seus tenebrosos inimigos externos e alguns dos inimigos internos, pois colocam-se como legítimos combatentes desses inimigos. Vide o aumento substancial de popularidade de George W. Bush na época do início da guerra do Iraque. Na ocasião, a invasão do Iraque era retratada como uma luta do bem e da democracia contra a ditadura e o terror iraquiano sob a liderança de Saddam Hussein. Na época, circulavam notícias de que o regime iraquiano havia ou estava na iminência de desenvolver armas de destruição em massa, o que certamente representaria uma grave ameaça aos Estados Unidos da América. Então o povo norte-americano ficou assustado com o fato de, supostamente, o regime iraquiano de Saddam Hussein ter armas de destruição em massa ou estar em via de consegui-las. A guerra no Iraque era mais um dos capítulos da guerra contra o terror. A guerra iniciada contra o terror após os ataques de 11 de setembro de 2001. Aos terríveis ataques de 11 de setembro de 2001, diga-se de passagem. De fato, o regime de Saddam Hussein era uma ditadura brutal. Mas, depois, com o decorrer da guerra, veio a público que os iraquianos nunca tiveram as tais armas de destruição em massa e nem haviam participado dos ataques às Torres Gêmeas no 11 de setembro. Aqueles boatos foram usados como arma ideológica pelos norte-americanos para a derrubada de um governo não alinhado aos Estados Unidos no Oriente Médio. E internamente, a história toda foi usada como uma campanha política pró-republicanos. Então foi uma instrumentalização de um certo discurso ideológico que provocou medo. Máquina de manipulação. O bolsonarismo, para unir todos os chamados nacionalistas ou patriotas, num único movimento político, viu que era necessário denunciar um inimigo comum, o adversário tenebroso, fonte de todo, se não de todo, de quase todo o mal do Brasil, que é o comunismo. Os bolsonaristas insinuam, isso quando não dizem abertamente, que todo mal pelo qual o Brasil passa se deve às ações de grupo de esquerda, que seriam essencialmente corruptos. Nós somos os representantes dos bons costumes. Nossos adversários, inimigos, todos esses canalhas, diriam. Essas redes de propaganda política não se preocupam com o rigor de uma filosofia política nem com a fidelidade às próprias promessas. Querem performar o melhor possível para fazer cortes, trechos de vídeo com grande potencial de viralização nas plataformas e capazes de provocar o engajamento da massa propensa. Suas propagandas se alimentam principalmente de emoções negativas. Eles de fato conseguem crescer em popularidade quando são capazes de colocar-se em luta contra o mal, contra a corrupção dos bons costumes, etc. Mas também sabem ser irônicos, debochados e sempre podem ridicularizar seus adversários inimigos. Tudo nas redes é muito curto, muito rápido, muito apelativo. Tudo é muito intenso e muito superficial. A dopamina e as emoções são estimuladas ao máximo. O verdadeiro senso crítico não interessa. São os sentimentos irrefletidos que afloram nesses nossos percursos febris pelas plataformas, aplicativos e páginas. O que os algoritmos das Big Techs buscam, acima de tudo, é apenas a nossa atenção. Eles querem somente a atenção do usuário.
Quanto mais tempo ficamos em seus aplicativos e páginas, melhor para eles. Os criadores de conteúdo, portanto, têm que ser capazes de promover o engajamento do seu público. Caso contrário, os algoritmos os punem. Eles se tornam, interminantemente falando, irrelevantes. Ou, interneticamente falando, eles se tornam irrelevantes. A racionalidade é perene. A emotividade fala mais alto. Ao mesmo tempo, ninguém gosta de ser feito de bobo, ou saber que foi feito de bobo. O que, no fim dos contas, é uma figura insignificante. Cada like dado, cada comentário religioso que se faz, cada compartilhamento oferece aos ativistas de sofá uma sensação de relevância, através de uma militância salutar. Tiram-se fala de contextos, fazem-se montagens, exagera-se alguns acontecimentos reais, inventa-se coisas, criam-se narrativas fantasiosas. As teorias da conspiração são capazes de captar os temores e as aspirações de uma massa crescente de um eleitorado insatisfeito e ansioso, que se veem instigados a participar de alguma forma, ainda que pela atividade de compartilhamento constante de tais conteúdos. Qualquer ladainha é bendita, qualquer bobagem dita de forma enfática é levada a sério. O que importa nem é tanto o conteúdo da mensagem, mas a carga emocional que vai junto com o que é digitado ou dito. O importante é parecer que se está honesta e legitimamente revoltado. É preciso despertar no ouvinte esse sentimento de revolta e direcionar esse ódio para o alvo pré-determinado. Tudo isso é muito interessante, muito louco, um tanto quanto carnavalesco. Hoje, mais do que nunca, vivemos na era das informações, na era da informação. Dados estatísticos são produzidos a todo instante e muita coisa útil e boa poderia ser feita com tudo isso. Com toda essa informação disponível e métodos de processamento. Métodos eletrônicos de processamento. Mas, ironicamente, tudo isso tem sido usado para manipular o comportamento das pessoas. E é o caos que se tem apresentado à vida cotidiana das pessoas comuns, não apenas delas. Especialmente na política, tudo é muito carnavalesco. Um teatro cômico e trágico. Uma grande peça tragicômica. Em meio ao suposto caos brasileiro, há no Congresso uma lógica eficiente que funciona operando um aparelhamento sistemático das instituições de Estado, com boa parte do dinheiro público sendo usado de acordo com os interesses privados de algumas dezenas de indivíduos, que já têm lá eles, seus milhões ou bilhões de reais ou dólares. Então, aqui, essa elite nossa aqui, ela aparelha o Estado de acordo com os seus interesses. Recentemente, nosso parlamento, apoiado por toda uma rede de mídia conservadora e reacionária, ofereceu grande resistência e oposição à proposta do governo de fazer com que quem ganha até R$5.000 por mês não precisasse pagar imposto de renda. Ao mesmo tempo, esse Congresso que criticou a isenção de quem ganha até R$5.000 por mês do imposto de renda, esse Congresso também criticou e fez cair a proposta do imposto sobre IOF, Imposto sobre Pressões Financeiras, que, de certa forma, poderia resvalar pela sociedade, mas afetaria, sobretudo, os mais ricos da sociedade. É preciso equilibrar as contas públicas, pois o governo está gastando demais. Desse jeito o país vai quebrar, dizem. Ou melhor, alardeiam, Espantosamente, como quem deixa cair a máscara e faz-se revelar a face monstruosa, este mesmo deputados que cobram severamente a redução das despesas públicas propõe o aumento do número de deputados na Câmara. Mais algumas, eu esqueci o número, mas eles propõem aumentar o número de deputados na Câmara, o que aumentaria muito os gastos do Estado. O Estado passa a gastar muito mais dinheiro, ou seja, um grande teatro tragicômico. O Congresso Nacional é um teatro mais trágico que cômico. O caos é engendrado, quer dizer, criado segundo uma lógica bastante sólida. Como disse um importante propagandista de direita no estrangeiro, o absurdo é uma ferramenta organizacional mais eficaz que a verdade. As Big Techs, elas operam dentro dos países em geral, em favor dos interesses do imperialismo norte-americano, não é?
Hoje, o caos também é uma forma de guerra. A despeito do quanto mais aprendemos sobre o funcionamento do nosso cérebro e de como podemos desenvolver técnicas para modular comportamentos, e do quanto os algoritmos se tornam mais eficientes, de minha parte não ouso apostar que tudo isso não possa mudar muito profundamente no espaço de poucos anos. Quer dizer, esses conhecimentos aí têm sido usados para mal, né, rapaziada? Ó, quem sabe as surpresas que nos esperam dentro em breve. Vivemos uma era de incertezas. E a incerteza é uma espécie de primo irmão do caos. É isso.